E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende como analisar o gráfico, como operar o gráfico de uma forma lógica e com razão. Sabendo o momento certo de fazer uma compra, saber o momento certo de fazer uma venda. Então todas as vezes que você analisa o gráfico de forma correta, utilizando da lógica e razão do movimento do gráfico, você sabe o momento exato de fazer uma compra, o momento exato de fazer uma venda, você entende como operar um suporte e resistência, como operar uma oferta e demanda, assim como operar uma tendência. Então a proposta das aulas aqui no YouTube é justamente para abrir os seus olhos, para que você tenha esse entendimento de forma racional de como fazer as suas negociações, tá? Então, eu procuro trazer aqui todos os dias aulas para que você se desenvolva e cresça em conhecimento. Então, você que está chegando agora, que é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, após a aula deixe um comentário. Tudo isso ajuda muito para o crescimento do canal e também faz com que você não perca nenhuma aula, tá bom? Então, você que é novo, seja bem-vindo. Quem já é da casa aqui vai deixando o seu like e após a aula aquele comentário. E vamos para mais um dia de aula aqui nesse domingão. Vou abrir o ativo aqui, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Primeiro ativo que aparece aqui, o USD-ZAR. Ontem, na aula de ontem, no sábado, nós conversamos sobre isso, né? Sobre a questão desses ativos, que são ativos não tão conhecidos por vocês ou por aqueles que estão começando a operar hoje. Nos dias de hoje. Então, qual foi a minha dica de ontem? Uma das dicas, né? Uma de 3 regras para operar opções binárias. Principalmente você que é novo. Talvez você é novo e está começando a operar e só tem tempo para operar o OTC, que é o mercado fechado de sábado e domingo. Fique ciente de que se você não tem uma técnica apurada, se você não tem conhecimento técnico, fique de fora de ativos que você não tem familiaridade. O que são ativos que você não tem familiaridade? Ativos que você não os vê durante a semana aberta. Por exemplo, acabei de fazer uma entrada no fechamento daquela região aqui, nessa região aqui. Você viu como o ativo explodiu e foi buscar aqui embaixo? Você viu como que aconteceu? Não sei se você prestou atenção na hora que eu fiz o clique de entrada. Por que está dando certo? Porque a região é muito boa. Mesmo o ativo fazendo isso, ó, ele está querendo lá buscar ainda, está querendo me dar um loss. Mesmo o ativo fazendo isso, a região é muito boa. Por quê? Porque eu tenho o ponto máximo da região, eu tenho o ponto médio da região e tenho o início da região. Então, quando eu entrei aqui, ó, no início da região, ele explodiu e veio no meio da região. Então, este ponto aqui, considerando região, e depois eu vou fazer a marcação para você entender, é o melhor ponto para eu fazer uma entrada aqui de compra no gráfico. Mas para isso você tem que ter técnica. Tá lá, ó, fechou exatamente aonde tinha que fechar. Olha só o entendimento. Isso aqui é uma região, ó. Isso aqui é uma região. Você tem que entender isso no gráfico. Então, esse primeiro ponto aqui foi o ponto que eu fiz a minha entrada. Eu entrei aqui, no fechamento da primeira região. Só que aqui, dá uma olhada aqui, você percebe que tem uma sub-região nessa região de demanda. Assim como se eu marcar aqui a região de oferta ou região de resistência, você também vai ver esse ponto. Então esse gráfico ele pode corrigir tanto na máxima dessa região, que são os pontos mais abaixo, como no meio da região. E foi onde ele corrigiu, ó, porque a hora que eu apliquei a minha entrada, ele explodiu e veio no meio da região. Então, todas as vezes que você faz uma entrada, sabendo o melhor local, a melhor região de operação, por mais que ele deu essa volatilidade aqui no final, essa explosão no candle ali no final, justamente, que ativo que esse? O USD-ZAR, você que não tem conhecimento, fica de fora. Eu estou avisando, eu estou dando dicas, mas você sabendo qual a melhor região para você fazer a sua ordem de compra ou de venda,
É isso que a análise gráfica vai te ensinando e você aos poucos vai entendendo o movimento lógico do candle. É claro que aqui, ó, seria o melhor ponto. Seria o melhor ponto. Eu poderia esperar o gráfico chegar naquele momento. Mas eu já fiz a minha entrada ali na primeira região. Ó, tanto é que ele corrigiu, depois ele veio buscar bem abaixo e corrigiu de novo. Entendeu? Se tivesse ali um padrão de vela para eu fazer a minha entrada, seria melhor ainda. Você que é novo e ainda não sabe, por exemplo, o que é um padrão de vela, eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis um e-book. São 36 páginas, onde eu deixo aqui os 16 padrões de vela que eu mais utilizo como padrão de entrada. É simples para você fazer o download deste e-book. É só entrar no meu canal do Telegram, que está aí no banner do canal, ou aqui na descrição do vídeo, Treinamento Hunter, chama o canal do Telegram. Você vai em mensagem fixada, clica aqui, ó, e vai ter os links para fazer o download. O que você vai ver aqui? Os alunos, como a Marta aqui, ó, boa noite, querido professor. Olha isso, só hoje à noite, seu treinamento é top demais. Desculpa essas marcações. Detalhe, estou nesse mercado exato 3 meses. 3 meses e a Marta fazendo esses resultados. Para você ver, aqui é o Rivanildo, ó. Boa tarde, professor Cadu. O contexto me fez fazer essa entrada. É incrível o conhecimento que o senhor nos transmite. Obrigado e muito obrigado. Abraço, Rivanildo. Então você vai ver resultados dos alunos, você vai aprender com os alunos, você vai ver as dicas aqui nos links do YouTube. Esse aqui é o Josenildo. Olha que experiência maravilhosa. Ó. Bom dia, professor Cadu. Com imenso prazer quero lhe comunicar que em apenas 3 dias de operações já recuperei meu investimento. Agradeço primeiramente a Deus e a você pelos ensinamentos. Gratidão. Aí ele manda assim, ó, tinha agradecido, mas ainda não tinha mandado tá bem em cima, a prova, né? Não tinha mandado a prova. Aí ele mandou aqui o resultado, falando que em 3 dias ele pagou o treinamento. E olha que interessante. E agora o Josenildo já está voando. Ele nem 20% do treinamento ele estudou ainda, ele já está fazendo esses resultados. Olha que interessante. O Josenildo está numa corretora, num tipo de corretora. O Rivanildo está num tipo de corretora e a Marta está num tipo de corretora. Então você que sempre manda pergunta para mim assim, ah, funciona em tal corretora, funciona não sei o quê. A análise gráfica é do gráfico. Independe de corretora, independe se você usa computador, independe se você usa celular, independe se você usa tablet, você aprende a analisar o gráfico, tá bom? Aqui também, ó, o aluno Fábio Santos, ele faz um testemunho longo, aqui depois você entra, lê, e ele passa só para te agradecer por passar este conhecimento, Cadu, professor, me possibilitar a chance de mudar a vida da minha família. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe ricamente, ainda mais com sabedoria e conhecimento. Amém, Fábio? Igualmente a você também. Então ele dá todo um plano de disciplina que ele está seguindo aqui. Assim como o Michael, ó, em OTC fazendo o quê? Fazendo um dinheiro enquanto toma um cafezinho. Aqui você vê o Djalma, ó, primeiro saque do dia e depois antes dele ir para a barbearia dele, depois ele vai lá e faz mais um outro saque, ó, faz mais umas operações, outros saques. Então, gente, aqui você vê os alunos mandando bem e crescendo em conhecimento. Quer ser como esses alunos? Quer vir para o treinamento? Tem alguma dúvida? Manda um direct para mim lá no meu Instagram. Qual que é o meu Instagram? Cadu Rinaldi. Esse é o meu Instagram, ó. Esse é o meu nome de usuário. Cuidado com falsos perfis. É só entrar aí no link do banner do canal ou no rodapé do vídeo. Você tem aqui ó, o link também do treinamento. Se você tiver alguma dúvida, manda um direct para mim. Está ainda com 60% de desconto e você será bem-vindo. Aqui também tem meu WhatsApp, assim como tem aí no banner do canal do YouTube. E sabe o que acontece, pessoal? As pessoas que chegam até mim, muitas pessoas chegam frustradas do mercado. Por quê? Porque aprendeu de forma errada, ou fez um treinamento, um curso aí que não ensinou nada. Tem tanta gente aí que eu vou falar um negócio para você. É triste, mas... Sabe o que me deixa mais triste? Uma pessoa, vai sempre existir alguém que não enxerga o valor que você tem. Sempre vai existir. Né? Sempre vai alguém que vai desmerecer você, sempre vai ter alguém que vai falar que você não é bom, sabe? A vida inteira é assim. Né? Eu tô aqui ó, todo dia, eu faço um treinamento, trago aula. Tem gente que escreve aqui só para falar meleca de mim, não dá valor nenhum no que eu faço aqui para ajudar. Sempre vai existir. Agora, sabe qual é o problema? O
problema é que vai sempre existir alguém para enxergar que você não tem valor para ela. Agora, sabe qual é o problema? É quando você deixa de dar valor a você mesmo. Esse é o problema. Qual é a diferença dessas pessoas que estão aqui no treinamento tendo resultados? Elas enxergaram que elas têm valor, elas se presentearam com o valor que elas têm de querer aprender e querer crescer no mercado. Então, elas se deram valor. Porque o que mais eu vejo aqui, pessoas que chegam derrubadas, dizendo assim, eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu não sei o quê, desmerecendo o valor que possui. Então pense nisso, reflita nisso. Hoje você está em uma situação que talvez você não vê fundamento nenhum ou situação nenhuma para sair dela, mas você tem seu valor. Enquanto você não enxergar esse valor, você vai continuar no mesmo lugar. Enquanto as pessoas apontam para você dizendo que você não tem valor, ótimo, são as pessoas. Você não pode perder essa essência. Então, se você perder essa essência de você mesmo se valorizar como pessoa, aí fica difícil. Agora, essas pessoas que estão aqui no treinamento, essas pessoas que estão aqui se desenvolvendo, elas deram o valor merecido a ela mesma e estão crescendo no mercado. Por quê? Todos têm cérebro, todos podem aprender, todos podem estudar, todos podem compreender o mercado. É só querer e correr atrás, tá bom? Vai ficando um recadinho aí do coração para você hoje, tá? Então, enquanto eu fiz essa entrada aqui, ó, o preço tá brigando aqui, vamos voltar para o gráfico, né? O USDZAR foi o primeiro ativo que nós analisamos aqui, vamos para um outro ativo, EuroJPY. EuroJPY, olha o que está acontecendo com esse EuroJPY. Tá travado aqui também, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. O ativo tá travado aqui. Muito pavio nessa região. Não quero saber do EuroJPY. EuroUSD. Nosso queridinho EuroUSD. Olha o que ele está fazendo. EuroUSD chegando naquela região. O que tem essa região de bom para segurar o preço ali? Aparentemente, que eu estou olhando ali, nada. Isso significa o que, Cadu? Significa que o gráfico está trabalhando então de qualquer jeito, porque ele está fazendo um movimento onde, para que haja uma correção, olha como que esse gráfico está trabalhando, olha a tendência que ela está fazendo. Quando ele chegar numa região realmente que ele possa ou corrigir ou continuar o mercado, isso vai me dar o quê? Uma convicção de movimentação. Enquanto não chega, e quando o EuroUSD não está legal, eu fico até com receio dos outros gráficos, mas vamos lá. Já fiz um USDZAR, né, naquele ativo que eu já falei para vocês que não é um bom ativo para quem não tem conhecimento técnico. Agora o AudiCAD, ó, o AudiCAD já me está dando uma oportunidade, deixa eu dar uma olhada aqui. Maravilha! O AudiCAD está me dando uma oportunidade. Vamos ver o que o gráfico tem aqui nessa região. Posso fazer uma entradinha ali? Posso. Fecha positivo, por favor. Entrei, tá? Ele fechou um dojizinho ali. Eu espero que ele não tenha força para continuar o movimento e que ali ele já faça aquele padrãozinho de correção. É o que eu espero, né? Vamos aguardar. O que você tem que ter em mente quando você vai fazer uma operação? Você tem que seguir um protocolo, um método de análise. Você tem que olhar o gráfico como um todo e entender o contexto do gráfico. Quando você entende o contexto do gráfico, você entende o movimento do preço. Cadu, o movimento do preço está em uma região onde o gráfico mostra que ele está sendo ofertado. Ele encontrou uma resistência de valores para que haja uma desvalorização. Chegou nessa região, mostrou essa desistência de valores, mostrou essa oportunidade de venda então na região, tá lá, ó. Mostrou essa oportunidade de venda? Mostrou. Então o que eu faço? Dentro dos padrões que eu preciso para que o gráfico faça um movimento, eu vou fazer a minha entrada. Então aqui, por exemplo, eu vi o contexto do gráfico, eu vi o movimento do preço, eu vi como a tendência está trabalhando, eu vi como a região começou a se moldar. Quando a região se molda e o gráfico veio e deixou
este padrão aqui, ele me deu o quê? Um gatilho de entrada, ou uma possibilidade de entrada nessa região. Mas por quê? Porque você precisa saber ler o gráfico, você precisa saber interpretar o gráfico. A melhor região não é essa aqui, ó. Melhor região não seria essa para eu fazer uma venda? Sim, por quê? Porque aqui o preço está mais caro. Se o preço está mais caro aqui, aqui é a melhor opção. Mas o gráfico é vivo, gente. O gráfico é vivo. Então, se ele já me demonstra uma possibilidade de correção nessa região e ele mostra que ele não tem força para ir buscar lá, que ele quer começar a cair, eu vou com ele. Essa é a dinâmica da análise gráfica. Por isso que eu falo para você que a análise gráfica, não adianta a gente definir um operacional. A gente vai analisar o gráfico e ver como é que o gráfico está trabalhando. Conforme você vai crescendo em conhecimento, você vai entendendo o trabalho do gráfico, você vai sabendo como utilizar aquela análise, aquela técnica para comprar ou vender. Então, aprender como operar de forma lógica e racional no gráfico é de suma importância. Aprenda a lógica e a razão de fazer uma compra ou uma venda em suporte e resistência. Isso vai mudar a sua vida. Porque você não pode chegar aqui e simplesmente fazer uma venda porque você acha que tem que fazer uma venda. Não, você vai fazer todo um protocolo de análise, um passo a passo dentro da técnica, para entender se realmente aquele gráfico ali naquele momento está mostrando uma desvalorização do ativo. Se ele estiver mostrando isso, vai ter entrada. Se ele não estiver mostrando isso, o que vai acontecer? Você vai apertar o botão por apertar. É o chamado achismo. Eu chamo de achismo porque você acha que o gráfico está fazendo movimento, mas ele não está. Então, espere o gráfico fazer o movimento. Espere o gráfico te trazer a razão, te trazer a lógica do movimento. Isso é claro, né? Seguindo todo o contexto, vendo o movimento do preço, vendo o contexto, vendo a região, vendo tendência, um padrão de vela como entrada de confirmação para um padrão de entrada, como gatilho de entrada. Isso é de suma importância. No caso aqui, OTC, nós não temos volume, mas com o mercado aberto, o volume é um filtro para você analisar a causa do movimento, que vai ser o efeito, é a movimentação do preço. Então, tudo isso você vai encaixando na sua análise. E olha, eu vou falar um negócio para você, assim como aqueles alunos. Por que aqueles alunos voam? Porque eles entendem, se dedicam, compreendem e começam a fazer o quê? Então, fazer aquelas análises onde o risco é diminuído e as coisas começam a acontecer. Então vamos ver mais um ativo aqui, AudiCAD, USD, SGD, ó, um outro ativo daqueles ativos que não recomendo, né, quando a gente não tem conhecimento. Dá uma olhada nisso. Nem vou lá no passado ver, não quero saber do SGD, USD, SGD, né? NZD, USD, vamos ver o NZD, USD. Olha como que esse ativo está trabalhando. Se ele fechar aqui, ó, apesar que ele já está meio esticadinho ali naquela região, né? Tá vendo? Então o ativo vai mostrando algumas coisas para você que são pontos em que você tem que observar. Então, por exemplo, aqui é um ponto de correção, aqui é um ponto de correção, nem tanto, aqui também não, ele já fez uma correção mais profunda, a possibilidade dele continuar caindo aqui já é grande, então não é uma boa opção fazer uma compra ali na região, por enquanto não é. Aqui já é um ponto melhor para fazer uma compra, ó, mas ele está querendo subir, O duro, qual é o problema num gráfico como esse? Ele tem muitas regiões que faz com que você se apegue a muitas regiões. Então tem muita coisa próxima a ele, tá vendo? Tem muita região próxima a ele. Então ele pode romper qualquer região, buscar qualquer região. Eu ainda acredito que ele continue fazendo movimento de queda. Ó, como ele está indo, para buscar essa liquidez aqui. Esse aqui é um movimento de liquidez. A tendência já foi, eu acho que onde ele chegou ao final. Mas vamos lá, vamos para outro ativo. Esse ativo aqui não está tão claro. Deixa ele clarear um pouquinho. Ó,
outro movimento gráfico, preço chegando em região, preço chegou nessa região, deixa eu ver o candle que está mostrando, chegou aqui, tem uma região que ele pode vir buscar ainda, tá com muita força, também não tá nada tão claro por enquanto, vamos ver um outro ativo. Às vezes, gente, você vai abrir os gráficos e vai ter várias regiões que ainda não estão claras no movimento, então não adianta você querer sair apertando o botão de qualquer jeito. Essa é a lógica e a razão do movimento que você tem que entender. Ó, vou fazer uma venda aqui, vamos lá. A mesma coisa que eu vi no gráfico passado. O que ele fez? Existe a possibilidade dele buscar o preço um pouco acima, porém ele deixou um padrão. Quando eu olho aqui o gráfico, eu vejo a lógica do movimento, tá? Eu vejo o porquê da razão, o porquê da lógica, eu vejo o movimento do gráfico, eu vejo como o gráfico está trabalhando, eu vejo os melhores pontos de compra e de venda, e aí eu tenho que aguardar ele trabalhar a região de forma correta. Quando eu olho o gráfico aqui, eu estou vendo que esse gráfico está cheio de pavio, né? Mas ele deixa o quê? Um padrão. Olha só, esse padrão aqui que foi o mesmo padrão que aconteceu no trade passado, onde ele chegou aqui e deixou um doji na região. Então o que eu vejo aqui? Que ele pode fazer uma correção, mas olha o que ele está fazendo. Ele não está fazendo a correção. Ele está indo buscar mais acima e me dando um loss. Olha só, ele veio, olha isso aqui. Olha só, ele veio até aqui embaixo, tocou na região e começou a subir. Tá vendo? Eu entrei por causa desse padrão aqui. Agora, qual que é o melhor ponto da região? O melhor ponto da região é esse ponto aqui, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, de duas uma. Ou eu aguardo o gráfico chegar na melhor região para eu fazer a minha entrada, ou eu vou acabar, às vezes, fazendo uma entrada precipitada. Então, já estava aqui, ó, 2-0 positivo, o USD-ZAR AUD-CAD. Fiz essa entrada ousada aqui no GBP, antes de uma região, nesse gráfico aqui, que dá uma olhada como é que ele está. Tomei um loss, tranquilo, tomei um loss, vamos para outro ativo. USD HKD, olha que ativo louco. Vamos ver que esse ativo, opa, fechou, abriu com gap, vamos fechar ele? Vamos fechar ele então. Abriu um gap aqui, vamos fechar ele. Certeza que agora que ele vai fazer esse fechamento, porque ele não tem tanta força assim para buscar lá embaixo. Eu acho que eu vou entrar até com mais uma taxa, se ele descer um pouquinho, isso, eu vou entrar mais com 2 taxas, para ele pegar 3 de uma vez. Agora o que eu espero que ele faça? Que ele feche essa região. Gente, lá no treinamento nós temos um módulo sobre candles, a gente trabalha todas essas questões de gap. Só que é o seguinte, trabalhar um gap não é simplesmente porque fez gap você vai fechar ele. Tudo depende do gráfico. Olha aqui, ó. Aqui tem um gap, ó. Tem um gap. E o que aconteceu? O preço continuou. Ah, Cadu, aqui fez um gap, então por que você está corrigindo? Porque tem um trabalho gráfico do contexto gráfico. É isso que você tem que entender. Tá lá, ó. Tá lá. A entrada aqui, ó, foi com base na região. Olha aqui, se eu tenho essa região de oferta, eu tenho essa região de demanda, o que eu tenho aqui no meio do caminho? Eu tenho o que? Um ponto de equilíbrio. Gráfico abre com gap, já faço a minha entrada e já faço uma entrada pesadinha. Olha a região é tudo isso aqui, ó. A região é tudo isso aqui. Quando ele faz o gap, ele veio buscar a máxima da região. Ele veio buscar a máxima da região. Então, por isso é importante você entender a melhor região para fazer sua entrada. Você tem que ter paciência, disciplina, conhecimento técnico. Agora, olha que interessante, ó. Aqui onde eu tomei o loss, no ativo que eu tinha tomado loss, o que aconteceu naquele loss? Onde foi que eu tomei o loss? Que eu nem lembro agora se foi NZD ou USD. Eu fechei aquele loss? Eu não lembro agora. USD CHF. Onde foi que eu tomei o loss? Caraca. Deixa eu ver. Não, aqui é o USD SGD, NZD USD, USD HKD.
Eu esqueci onde eu tomei o loss. Bom, eu tomei aquele loss, né? Aquele loss que eu tomei, o que aconteceu? Por que eu tomei o loss? Porque eu entrei naquele fechamento de candle que não era para entrar. Deixa eu ver agora. Agora eu acho que eu fechei o ativo. Eu não lembro, sumiu da minha cabeça aqui qual foi o ativo que eu entrei. Bom, eu tomei aquele loss lá porque eu não esperei o gráfico chegar na região. Vocês lembram disso, né? Então eu tinha uma região assim, ó. O gráfico, eu acho que eu fechei ele. O gráfico estava assim, ó. Ele tinha um topo na região e o gráfico fez um trabalho de candle aqui nessa região aqui, ó. Abaixo, né? Ele deixou um doji. Vocês sabem que é uma correção importante. Se o gráfico estivesse trabalhando com lógica, ele ia estar mostrando para mim o quê? Que ele está fazendo topos descendentes, topos mais baixos que os topos anteriores. E o que ele iria fazer? Ele iria continuar o movimento de baixa. Essa é a lógica do que eu vejo do movimento do preço. Só que aconteceu lá onde eu tomei o loss, ele não desceu, ele subiu. E aí quando eu vou analisar o gráfico, eu vejo o gráfico sem razão. É a mesma coisa do gap ali. Se o candle abre aqui e ele abre aqui embaixo fazendo um gap, há a possibilidade tanto dele continuar o movimento, quando ele abre e abre com gap, existe a possibilidade também dele fazer o quê? O fechamento da região do movimento. Agora, isso sobre o que ele vai fazer no movimento tem a ver com a região que ele está trabalhando. Então, aqui você vê, ó, cadê o gap que eu mostrei para você? Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele fez um gap. O que aconteceu? Ele continuou o movimento. Aqui ele fez um gap. E o que aconteceu? Ele corrigiu o movimento. E olha se a minha entrada não foi perfeita de correção. Ele continua fazendo movimento de correção. Então, aprenda a analisar o gráfico nas melhores regiões de entrada de suporte e resistência. Quando você entender essas melhores regiões no suporte e resistência, você vai parar de ficar tomando loss por causa de rompimento, você vai entender como operar uma tendência de forma mais correta, você vai ver que o padrão de candle ali na região vai te dar um auxílio. No mercado aberto, o filtro, o que é o volume, vai te ajudar muito. Isso lá no treinamento a gente vê a fundo, como dentro das teorias e dentro da prática, como que a gente aplica isso. Então, mesmo aqui, ó, como eu mostrei para você, esse USDHKD, nós vemos também que eu fiz essas 3 entradas, né? Perfeita. Fiz essa entrada aqui no Audicad, né? Mais 4, aliás, 4, e mais essa entrada aqui, 5. Fazendo dentro desse OTC a possibilidade da gente fazer nossos lucros. E os gráficos hoje, gente, ó, dá uma olhada. Eu fui até o USDCAD, né? Eu fui até o USDCAD, ó, nós analisamos todos os ativos. Eu comecei desde o USDZAR até o USDCAD. Nós analisamos. Então, ó, eu vim no USDCAD, fiz essa entrada logo no início. Depois eu fui em Euro JPY. O que eu vi? O gráfico trabalhando sem razão. Depois Euro USD. O que o gráfico está fazendo? Trabalho sem razão, sem lógica. Depois no Audicad, essa entrada perfeita aqui, maravilhosa. Entendendo o movimento do gráfico. Depois eu fui para o USDGD. Horrível o gráfico. Depois eu fui aqui para o NZD, USD, gráfico também trabalhando bem estranho. Aí eu fiz essa entrada aqui no movimento do USD-CHF, né? Outro gráfico também sem movimento, sem nada de bom no gráfico. E essa entradinha aqui no USD-HKD, fazendo com que a gente tenha feito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ativos, analisado 8 ativos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ativos. Teve um que eu fechei, né? Agora eu não lembro qual que é. NZD, GBP-USD, foi esse que eu havia fechado? GBP-USD? Foi esse onde eu tomei o loss aqui, ó. Aqui que eu tomei o loss. Eu fechei ele, por isso que eu não estava achando. Eu falei, opa, tô ficando louco. Eu tomei o loss aqui, ó, né? Eu tomei o loss aqui, ó. Por quê? Porque eu entrei no movimento justamente para ele fazer o fechamento aqui, de baixa. E o que aconteceu? Ele foi buscar mais acima para depois fazer o movimento.
O meu pensamento não está errado, ele fez um movimento, mas olha como ele está trabalhando, os candles abrindo e fechando, uma forma sem lógica, sem razão. Então foi no GBP/USD aqui que eu tomei um loss. Então eu tomei esse loss aqui, onde eu não esperei uma melhor região, que a melhor região seria ou eu aguardar o movimento chegar aqui para vender, ou eu aguardar um movimento aqui para chegar para vender. Eu quis fazer a venda no meio do caminho. Ah, Cadu, existia a possibilidade? Eu vi um padrão aqui que poderia, porém o contexto não estava perfeito para isso, então eu acabei tomando loss. Então as regiões, elas vão estar formadas dentro de contexto. Por isso que eu falo para você, a gente sempre tem que ver o que, ó? A gente sempre tem que ver o que? Vamos lá analisar, vamos ver. A gente tem que ver sempre o que? Gráfico. Aí a gente vê o que? Região. O que eu vi? Vamos analisar o loss aqui. O que eu vi aqui na região? A região está dentro do gráfico, do contexto? Não está. Mas por que o Cadu entrou? Porque eu vi uma tendência a meu favor, eu vi um padrão de vela, ou seja, o candle a meu favor. Como eu não tenho volume, eu fico às cegas. Mas o que aconteceu? Uma etapa que é primordial da região estar interligado ao gráfico, eu não respeitei isso. Mesmo eu vendo tendência, mesmo eu vendo candle, e eu vou falar para você, as duas questões mais importantes na hora de uma análise para você fazer a entrada é o gráfico e sua região. Depois vem tendência, depois vem candle e volume. Isso é por forma de grandeza de força gráfica. Então, eu acabei tomando loss, por quê? Porque o gráfico não tinha um contexto tão claro. Então, por isso eu tomei loss. Só porque um dos setores não coincide com o método da análise gráfica, eu acabei tomando loss aqui. Agora, em contrapartida, nos outros gráficos, tanto aqui, ó. Cadê? Pô, sumiu de novo. Tanto aqui, ó, no USD/HKD, né, que eu fiz aquela entrada aqui, que ele acabou saindo, que eu fiz as 3 taxas, ó. Essa entrada que eu fiz aqui de venda, do fechamento do candle, que fez o gap. Caraca, fechou. Aqui, ó, aqui fez o gap, né? Aqui fez o gap. E aqui onde fez o gap eu fiz a compra. Aqui fez o gap, o gráfico continuou caindo. Aqui, ó, fez o gap, continuou caindo. Aqui quando ele fez o gap eu fiz a compra e o gráfico continuou subindo. Então aqui eu entrei com 3 taxas, depois a Audicad eu fechei com mais uma taxa, e aqui o USD/ZAR com mais uma taxa. Aí eu acabei fazendo aqui um 5-1. Entendeu que a gente tem que ter disciplina e paciência para a gente encontrar as melhores regiões, analisando e rastreando o preço com técnica, para entender como operar o suporte e resistência da melhor maneira possível. Então, se você tiver essa busca de conhecimento e entender como aplicar essa técnica, aprender como desenvolver essas técnicas de forma mais clara, você também é capaz de sempre ser positivo e muito consistente. Se você quer ser como aqueles alunos que eu apresentei aqui no início, batendo meta todos os dias, já vivendo do mercado, tendo o professor Cadu só para fazer um ajuste ou outro dentro do suporte, né, que eu dou no treinamento, você será muito bem-vindo. O treinamento, o seu acesso é para a vida toda. Você tem acesso a vida toda. Todas as atualizações que eu subir lá você vai receber. Tudo que é novo no treinamento você também vai receber. E o Tira Dúvidas é direto comigo. Tira Dúvidas não é com o melhor aluno, com a equipe, não. É comigo mesmo que você tira suas dúvidas, tá bom? Bom, eu já falei demais hoje. Eu acho que eu extrapolei o horário que eu fico aqui com vocês. Hoje é domingo, eu não quero atrapalhar vocês. Que vocês tenham um ótimo fim de noite. Ó, essa semana inicia o fim de um mês e começa o início de um mês. Cuidado, essa semana o gráfico vai estar muito técnico, vai estar bem técnico, que você tenha calma, disciplina, use as técnicas da análise gráfica para analisar o gráfico de uma forma correta, saber as melhores regiões para fazer suas entradas, para você se manter no mercado e fazer com que os seus sonhos sejam realizados, tá bom? Te vejo amanhã então no próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus. Fui!